Bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Direito e Gestão, que é um espaço oferecido pelo escritório de advocacia Jales Costa Gomes Gaspar. E aqui a gente sempre discute questões ligadas ao municipalismo, à gestão, ao empreendedorismo, leis, muitas autoridades, muitos advogados, especialistas, técnicos, passam por aqui para a gente bater um papo muito bacana sobre tema da atualidade, sobre temas que é de interesse do Rio Grande do Norte e do cidadão. A nossa conversa de hoje vai ser muito especial. Eu já adianto que é uma conversa assim sobre orgulho, sobre empreendedorismo, sobre aquilo que você faz ali no seu chão, no seu solo, na sua terra e termina um feito. Estou falando de um projeto arretado, um projeto muito bacana, que começou em abril e que já está assim, vamos dizer, bombando no Rio Grande do Norte. É o Feito Potiguar. Olhe, aquilo que na região do Seridó, no Agreste, seja no Mato Grande, seja na região central do Rio Grande do Norte, na região litorânea, no semiárido, no agronegócio, se você começa a produzir uma bebida, um alimento, um queijo, enfim, qualquer coisa, você pode se integrar ao Feito Potiguar e fazer do seu orgulho o orgulho também da gente. Então, para conversar sobre esse tema muito bacana, porque quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala em geração de renda, a gente fala em empregabilidade, a gente fala no incremento da economia regionalizada. Ora, nós vivemos numa região seca, numa região do semiárido, uma região com poucas oportunidades de emprego. Hoje a gente vê uma juventude que, sem acesso, muitas vezes, à educação, fica aí à margem da sociedade sem ter o que fazer. Isso é um convite para as facções, para o mundo do crime. Mas a gente não quer isso, não. A gente quer um Feito Potiguar atuante, colocando a juventude, colocando a inteligência da juventude e das nossas pessoas, dos nossos conterrâneos, a serviço da população. Então, eu converso agora com Ana Caroline. Ela é analista técnica do Sebrae. Pelo brilho dos olhos dela, ixi Maria, o Feito Potiguar está nos olhos, está no coração, está nela toda. Passar a palavra para você dar aí essa sua participação inicial. Obrigada, Manuel. Então, que prazer estar aqui, né? Divulgando um pouco desse movimento, né? A gente chama de movimento, por ser algo tão grande e tão intenso. Realmente é de brilhar os olhos, né? A gente veste a camisa, literalmente, a gente entra nessa ideia, né? E vai conversar um pouquinho aqui sobre o que é esse movimento, né? E divulgar. Então, desde iniciar aqui nosso papo, agradecendo pela visibilidade e pelo espaço que a gente tem e aqui de divulgar para que todo mundo que consiga ouvir, que consiga estar com a gente aqui, consiga entender a importância dessa valorização, desse orgulho potiguar e de que forma vocês podem ser também um Feito Potiguar. Mas, para isso, é preciso também passar por algumas etapas de manipulação de alimento, de uma supervisão, de todo um procedimento sanitário. Por isso que a gente convidou aqui nosso Raulino, não é Raulindo. É isso também. O nosso Raulino, ele é da Suvisa, que é a Superintendência de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Norte. É por lá onde passam todas as propostas para a liberação de empresas e de produtos, após uma rígida fiscalização, que vocês fazem uma fiscalização sanitária para que a gente não bote um produto na praça e amanhã seja questionado, dê um problema de saúde e tal. Por isso que o Feito Potiguar tem que ser dentro de um padrão. Eu dou as boas-vindas aqui ao nosso Raulino. Que ele acha que é Raulindo, mas também é isso. Eu vou pelo registro, viu? Raulino. Exatamente. Quero agradecer, né, o convite e a participação nesse espaço. Nós somos parceiros, né, do Sebrae e também não só no Feito Potiguar, mas especialmente no Feito Potiguar, e trazer a nossa participação enquanto órgão do Estado que regula, né, enquanto órgão do SUS. E como o SUS, a gente está presente na vida das pessoas, né? O alimento, ele está todo o tempo presente, é objeto de fiscalização nosso, todo esse circuito do licenciamento da empresa
até essa circulação do próprio alimento no mercado. A gente faz esse monitoramento da qualidade desses produtos no mercado também. Então, essa parceria com o Sebrae é muito importante, né, para ser uma base para a participação das empresas e, ao mesmo tempo, a gente atender esses dois públicos, né? Dar qualidade a esse público de empresários e empreendedores que querem agregar valor aos seus produtos e, de uma forma ainda majoritária, né, mais ampliada, atender com segurança os consumidores que vão adquirir esses produtos, né? Ô, Ana Carolina, a ideia foi do Sebrae, partiu do Sebrae, mas eu vejo assim um leque de parceiros incrível que vem se incorporando, que vem se agregando a essa ideia do feito potiguar. O Sebrae, desnecessário dizer qualquer um outro adjetivo a não ser um grande órgão que vem atuando em todas as regiões do estado. Eu já presenciei experiências incríveis de pessoas que saíram do nada, e depois das capacitações, depois de se integrarem ao Sebrae, realmente ter resultados exitosos demais em seus negócios. Como é que surgiu, como é que nasceu a ideia do Feito Potiguar? Isso, então é bem importante colocar isso, né? A ideia, a idealização foi feita com várias instituições juntas, né? A gente sempre fala, o Feito Potiguar não é do Sebrae, né? A gente está envolvido, foi o planejamento desde o início com várias instituições, né? A Federação das Indústrias, a FEComércio, né? O Ministério da Agricultura, IDIARNE, Suvisa, né? Todo mundo presente com a Visa. Então, todas as instituições juntas analisando de que forma pode se trabalhar competitivamente para esse micro e pequeno empresário. Mas a dor foi única, né? De fazer um trabalho de valorização de quem tem empresa local. Como é que eu valorizo o meu produto? Tá nas gôndolas de um supermercado, a gente sabe o desafio que é. Como é que eu faço com que o meu produto chegue no mercado da Paraíba, da Bahia, de São Paulo? Então, a idealização, né, foi feita com vários parceiros. A ideia que a gente sempre reforça isso, né? O Feito Potiguar permeia por várias instituições e a ideia é que a gente vá construindo e moldando isso conforme esse movimento vai aumentando. Uma marca importante, né, que já começa a transpor as barreiras do Rio Grande do Norte, né? O Feito Potiguar. Então tem um selinho, tem? Isso, então só para apresentar, né, qual a ideia do nosso movimento, né, hoje. Hoje estamos abertos para qualquer empresa de alimentos e bebidas em categorias específicas, né? Então, tudo aquilo que é produzido no nosso estado, no Rio Grande do Norte. Então, se você é um produtor de café, se você tem cachaça, se você tem água mineral... Olha esse café aqui, ó. Esse café esse aqui nosso. já é de Jaçanã. Exatamente. Um beijo, Isaura, Diogo, maravilhosos. São clientes nossos atendidos pelo projeto. Abraço aí para Elton do Sebrae, que ele tem raiva de café, não tem? Nem demais. Um grande entendedor, né? E aí, qual é a ideia? Que se você tem uma empresa, que você está no ramo, no segmento de alimentação, com essa riqueza potiguar, que se você trabalha com castanha, se você produz, né, esses produtos que sejam da alimentação, você está apto a participar. Então, por meio de uma plataforma, que a gente tem o site feitopotiguar.com.br. Quem quiser conhecer, acessa, tem muita informação boa. Tem todas as condições. Lá. Todas as informações, de você, né, se integrar, todos os critérios, você se inscrever. Isso. E aí você vai anexar lá suas documentações. Documentação base, né? Então, quando a gente foi planejar, a gente tentava entender como é que a gente pode valorizar quem produz aqui? Quem já está fazendo um básico bem feito. E o que é esse básico bem feito? Né? Tem um alvará de funcionamento, tem um licenciamento ambiental, caso seja necessário, para o seu CNAE, para o seu código de atividade. Né? Ter um mínimo de regularização para poder funcionar. E a partir daí, se você já tiver com essa condição base, é interessante que você apresente duas possibilidades. Ou você tem um produto com insumo local, né? Então, eu trabalho com um café que é produzido aqui, eu tenho um pão e ele tem um queijo, e esse queijo é produzido no Rio Grande do Norte, ou ele trabalha tanto na sua marca ou no seu produto com itens características potiguares. Por exemplo, a gente tem as nossas bolachas que são conhecidíssimas, né? A bolacha Massa Jucurutu, a Tabuleiros, né? Então, são empresas e várias outras também que trabalham com o nome da sua cidade e na sua marca. Então, isso é uma valorização. Eu não sei se estou certo ou estou errado no que eu vou dizer. O queijo do Rio Grande do Norte, sim, a produção de queijo no Rio Grande do Norte, ele ajudou na ideia do Feito Potiguar? Ah, sem dúvida, né? Então, talvez tenha nascido até desse queijo aí, a ideia, né? Porque ele se legalizou, tem uma lei legalizando a produção de queijo, fabricação. O queijo
Santa Gertrudes, Dona Gertrudes, Dona Gertrudes, que é um melhores, feito. já se encontra em grandes redes de supermercados aqui de Natal. Isso. Né? E o segmento caminhando para a questão de indicação geográfica também, né? Que é importante a gente salientar, né? Muito importante. Como é? Não entendi. A indicação geográfica do produto, né? Para dizer de Caicó. que é de Caicó, exatamente. A bolacha de Jucurutu. Isso, o melão que é de Mossoró, né? Melão que é de Mossoró. Isso. O grude de Extremópolis. Isso é maravilhoso. Essa identidade é muito importante, né? Mas sabe o que eu acho legal aqui? Que eu vou dizer agora? Vocês dois. Olha aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a construir um negócio que precisa de uma licença, seja ambiental, seja sanitária, a gente vê muita gente botando areia, parece. Dificuldade, procrastinação. Você abre uma empresa hoje, passa 1 ano, 2, 3, 4, para você receber aquela permissão total. Mas aqui eu estou vendo 2 entidades importantes demais nesse processo produtivo e de mãos dadas, torcendo, né? Torcendo ninguém está aqui querendo botar areia. É claro que ninguém vai aprovar por aprovar, colocar no mercado por colocar no mercado, mas com responsabilidade, né? Raulino, só quer dizer Raulino. Raulino, né? Supervisor da Suvisa, da Superintendência de Vigilância Sanitária, que é algo importantíssimo, né? Para não botar no mercado um produto que amanhã vai dar diarreia, vai dar problema e esse de ponto saúde é nas importante, pessoas. Né? Dessa sinergia entre os órgãos. Essa sinergia. Porque realmente acontece isso. Essa visão do órgão que regula, né? É muito burocrática e fica distante às vezes. E o Sebrae, com a chancela do Sebrae, né? Nesse programa, né, nessa proposta do Feito Potiguar, ele aproxima essa pessoa, né, que até algumas vezes quer entrar no programa e não consegue porque ainda não está, né, seguindo todos os requisitos, e a gente consegue se aproximar dessa pessoa, ao invés de diminuir as chances dele no mercado que hoje é exigente, né, nosso cliente é exigente, então a gente possibilita que ele consiga entrar nesse caminho de legalização. Então isso também é algo muito importante, né, do Feito Potiguar, de aproximar, né, desses órgãos que regulam não só a Suvisa, a gente tem também a agricultura, nem todos os produtos, e Diarne, os produtos de origem animal, por exemplo, o queijo, ele é da Suvisa no mercado, mas a produção, a fabricação é do Ministério da Agricultura. Água mineral, é tudo da Suvisa, né, no mercado e na produção. As polpas de fruta, As polpas de fruta. Então, essa parceria com os órgãos que regulam e licenciam é extremamente importante para a gente tirar essa visão da polícia, né? A Suvisa é a polícia da saúde, então não é só isso, né? Então a gente está aqui também... Se errar... Exato, se errar, vai responder, né, de acordo com a lei. Mas o importante é a gente fazer essa aproximação para ele entender que é possível ele melhorar, ele agregar qualidade ao seu produto, né, e a sua empresa se aproximando da gente. Não vendo como um inimigo, né, mas como um parceiro. Eu achei muito bacana no lançamento, eu não fui, mas acompanhei pelas redes sociais, a governadora, né, o governo do estado, a Fierne, o Sebrae, os órgãos fiscalizadores, Diarne, enfim, um time completo, com um único presente, objetivo, né? Todo mundo de mãos dadas. Eu achei muito legal, por isso que eu acredito muito também no Feito Potiguar, também sou um torcedor, porque eu vejo no interior, ando muito no interior e acompanho a luta, a dificuldade e também o êxito. E o sucesso de muitos empreendedores que começam ali devagarinho e terminam com seu produto em rede de supermercados e tal. Eu queria perguntar quais primeiro os passos para se inscrever e depois os passos para você se regularizar, se ter todos os documentos. Quais são os documentos necessários para você se integrar, para você estar apto a fazer a inscrição no Feito Potiguar? Você falou de tanto produto, mas a gente falou de cachaça. Tem cachaça, não? Tem cachaça, né? A gente tá com a Extrema, né? A cachaça Manaú, né? A cachaça Eu já tô com a caneca aqui para tomar uma, viu? Ah, tá preparado, né? Rapaz, a Rose botou mesmo para... Tá bonito. Viu? Olha, podcast Direito e Gestão, tem essa caneca, tem aqui acho que bacana de muito primeira linha que vocês vão levar, vão presentear. Tem a revista também. E eu vou dando aqui para vocês um cordel. Isso aqui é um cordel... Nós estamos no período junino, né?
E os festivais de quadrilha nasceram aqui em Natal. O primeiro festival de quadrilha nasceu no dia 30 de junho de 1980, lá no bairro das Quintas, na Rua São Geraldo. Isso aí relata um pouco toda essa manifestação popular que hoje está em todo o Brasil, né? Tem quadrilha junina daqui que vai para Salvador, vai para Sergipe, vai para todo canto. Está no Brasil todo. A gente ouvir, registrar e historiar o berço de onde surgiu é muito bacana, né? Você gosta de cordel ou não? Gosto, sim. E ainda mais em um cordel, né? Ainda mais em um cordel que é cultural, é fácil né? ler, né? Isso então é vamos muito para a nossa indagação, Carol. Então, para se inscrever, né, no Feito Potiguar, a gente tentou, desde o começo, quando a gente idealizou, a ideia é que a gente transformasse uma plataforma simples e acessível. Então, nada melhor do que 2 caminhos que a gente tem, que é o site feitopotiguar.com.br, né, e o nosso Instagram. Quem não conhece, quem não está seguindo ainda já pode seguir, @feitopotiguar, e aí você consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Então, me senti sensibilizado, quero participar. Vou lá para o site, clico lá no canto direito, superior direito, vou colocar, quero obter o selo. Então, ele é um selo de valorização. E aí você vai se inscrever, vai colocar a documentação básica, anexar, né, para garantir esse básico bem feito, alvará de funcionamento. É importante, claro, que a empresa seja do Rio Grande do Norte, né? Então a gente pede para anexar o cartão CNPJ, né, e você possa inserir lá suas informações básicas e algumas evidências. Evidências de quê? De que meu produto é daqui do Rio Grande do Norte, né? Então eu faço um pão e esse pão de queijo, ele utiliza esse pão recheado, um pão sertanejo. Eu utilizo aqui um queijo de coalho, lá de Dona Gertrudes, né? A gente tem várias empresas trabalhando com esses insumos e de valorização do que é daqui. Então você vai colocar a evidência, a foto do seu produto, a formação nutricional, também que é importante você colocar todas as informações e evidenciar. Quando você faz essa inscrição, a gente vai receber essas informações, agente Sebrae, né? Então, eu recebo a parte de indústria, então todas aquelas indústrias, polpa de fruta, né? Tudo que panificação, quem tem esse tipo de produto, vai vir para mim, para a gente fazer a validação, e para a Elton a parte de agronegócio. Então, como funcionário, a gente está muito envolvido com isso, né? Então, lá a gente valida, recebe as informações e dá o ok para esse cliente estar apto a poder receber o selo. Além de fazer toda uma avaliação mercadológica com ele também. Você precisa de um tempo de mercado? Não é necessário. Não tem quantidade Porque mínima. No primeiro podcast que a gente fez aqui, perfeito. Estava o prefeito de Itaú e também uma pessoa, um empresário. E ele trouxe aqui umas bolachas, chamada bolacha tabuleiro. Ah, tabuleiro, tá com a gente. Massas tabuleiro, já não fico sem. Pensei que ia dar de primeira mão. A lista tá grande. Mas ela não é muito antiga no mercado, né? Ou a gente está conhecendo agora? Não, agora ela chegou já mais forte nos supermercados. Né? Se você vai, acho que no Nordestão, eles já estão entrando em alguns mercados. Nordestão não vi não, eu vi parece que no Mar Vermelho. Eles já estão fortes. É um produto maravilhoso, né? Lá de Tabuleiro da Serra. Tabuleiro grande, né? Tabuleiro grande, exatamente. Então é um produto muito Então muito vamos bom. pegar esse exemplo da bolacha tabuleiro. Isso. Ou do grude de Extremóis, que eu não sei porquê. É difícil você comprar um grude lá de Extremóis, em Extremóis. Isso. Eu, conversando um dia, fiz uma entrevista aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico de lá. Disse, rapaz, um produto tão tradicional, uma iguaria que pouco você conhece, para o turista conhecer é muito bacana. Vamos industrializar, reorganizar, fazer um arranjozinho construtivo, uma boa embalagem, colocar no supermercado e tal. E você dá um tom a uma coisa que já é sagrada no município, né? Isso. Aí ele até anotou as sugestões para falar lá com a prefeita, porque eu não entendo, é difícil. Tem a casinha do grude lá, a casinha de taipa, muito bacana, mas, coitada, ela não dá vencimento à demanda. Mas você pode multiplicar isso, né? Leva o Sebrae para lá, para orientar, para trazer outras pessoas. Então, dentro dessa base aí do tabuleiro, se eu começo a fazer a produzir uma cachaça ali artesanal, ou um doce de leite diferente, ou um café... Um doce de caju. Um doce de caju. Né? Um doce de mangaba. Ou um café com queijo. Jéssica, eu acho que é a Jéssica que faz isso lá em São Pedro do Potengi. Isso também. Se eu não me engano, no casal. Trabalha muito forte. Então, essas pessoas podem
devem. Pode ser um feito potiguar amanhã. Sem dúvida. Então, o que é preciso, né? Isso é o que vai diferenciar aquele empresário que já está pronto para comercialização, né? Então, a gente vai ter dentro de um universo inteiro várias empresas com várias maturidades empresariais. É preciso que essa empresa comprove algum tempo de mercado? Não, não é necessário. Mas é obrigatório que ela esteja minimamente preparada para entrar. Cavaco chinês. Cavaco chinês, pode ser. Não Hoje a gente não tem nenhum, é muito típico daqui. Ele é potiguar, não é? Eu acho que é muito feito característico, não sei né? se é Poço Branco que eles fabricam lá. Tem uma cidade que... Não conheço a produção, mas é interessante. Então, quais Não são é? essas culturas? O que é que permeia por meio da característica típica local e o que é que já está pronto para comercialização? Né? Então, a indicação geográfica ela também trabalha muito isso, né? Toda a história, o pastel Tangará, o melão de Mossoró, é o grudo de Extremóis, né? Então, assim, hoje esses produtos... Quebra-queixo, a farinha de brejinho. A farinha de brejinho Farinha hoje, de brejinho. né? Então, a gente tem várias hoje empresas de farofa que estão comprando de farinha de brejinho, né? Que a gente valoriza, que Só já que brejinho trabalham. agora não é mais o rei da farinha também, não. Olha só. Porque não nós sabia. temos aí Serra Caiada, nós temos Boa Saúde. Muito bom. Nós Mas temos, levou a fama, né? Levou a É. fama. Salgada, Ninguém né? tira mais essa fama, né? Não tira Mas a mais, região cresceu muito na produção da mandioca e na fabricação Isso. também. Já tem indústrias importantes Bom, lá. né? Beneficiando- Veracruz, né? Também Vera muito forte. Cruz e tal. Né? Então, hoje Brejinho está virando... Parece que Extremóis, né? Tá Você não, porque tinha muita casa de farinha, mas as condições e tal... E esse é o diferencial, né? Isso é onde se separa. É o que a gente fala, assim, que você siga sempre procurando o melhor, né? O mais seguro pra gente, principalmente quando a gente fala de regulamentação da parte sanitária, né? Da parte que Tiago vai trazer bem isso, né? Que todos esses órgãos entram com essa força da qualidade e da saúde alimentar, né? Da segurança alimentar. Então, hoje, o cliente que deseja entrar no Feito Potiguar, não é necessário que ele tenha já a comprovação de tempo de mercado. Mas, naturalmente, aquele empresário que já tem alvará, já tem licenciamento, que tem formação nutricional, que ele já está preparadinho, ele já percorreu um caminho, né? Não é do nada que você abre uma empresa, abre um MEI e amanhã eu já tenho tudo pronto, muito dificilmente. Então, que esse trajeto a gente vá identificando. E dentro do Feito Potiguar, a gente vai trabalhar com estratégias dele, estratégias mercadológicas de acordo com o tamanho do passo que ele consegue dar. Então, hoje, dentro das 101 empresas que a gente tem, hoje com o selo do Feito Potiguar, a gente tem aquele que hoje pode exportar. Que já tem... Sim, já estão prontos. Que já estão prontos para exportação. Tem regulamentação, que tem selos de confirmação, de tudo, né? Para alcançar o mercado americano, que é um dos mais exigentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também aquele pequenininho que consegue vender só ali para um cantinho sertanejo, né? Que é um mercadinho local, que é pequeno, que é daqui do Rio Grande do Norte, né? Então, o que a gente busca é trabalhar de forma equitativa, né? Entender e entregar da melhor forma para aquele cliente, né? Para que a gente não puxe lá para cima todos os mercados, como se todo mundo quisesse ou pudesse vender para o supermercado. Não é o nosso caso. Você só consegue vender para um mercadinho, para uma pousada, ok, vamos fazer a aproximação comercial. Né? Você consegue exportar e vender para São Paulo, você está preparado para outros mercados? Vamos encontrar mercados para você. Então, a ideia é que a gente possa acolher esse grupo de empresários, que hoje são 101, mas a gente quer aumentar isso cada vez mais, e oferecer vários caminhos para ele, para que ele se sinta orgulhoso de ter isso daqui, que ele busque a melhoria dele cada vez mais. Certo. Ô, Tiago, agora o camarada começou lá nas bolachas de tabuleiro ou no grudo de Extremóis, aí chega na Covisa. O que é que ele precisa ter? O que é que ele precisa levar? Como é feita essa fiscalização? Como é feita essa vigilância? Qual é o procedimento quando chega na Covisa? Certo. Primeira coisa é a gente identificar a atividade econômica dessa pessoa jurídica, né? Queijo, se ele é uma pessoa jurídica. Sim. No caso, vamos dar o exemplo do grude, né? Que você Certo. trouxe. É uma produção artesanal. Os produtos artesanais, eles são dispensados de alvará sanitário. A gente considera como baixo risco. Já o que vai para uma escala Então industrial... eu posso comer grudo de Extremóis à vontade. Agora é importante que siga as boas práticas de fabricação, né? O que a gente está falando é na questão da regularização e licença para o funcionamento. Sim. Né? Via de regra, ninguém pode fazer uma produção sem ter a licença sanitária. Mas essas atividades de baixo risco, produção de bolo, né? Que é um produto artesanal, a gente considera um risco baixo porque ele alcança poucas pessoas, né? O risco do próprio produto é um risco baixo, né? E aí, se ele está com baixo risco, ele é dispensado de licença. Agora, se ele é uma indústria, por exemplo, vamos falar na bolacha, né? Que tem uma fábrica
para a sua produção, aí sim ele tem um percurso a percorrer dentro da vigilância que inicia com a análise de projeto de arquitetura dessa fábrica. Sim. Nessa fábrica contempla as áreas, né, de produção, de recebimento, de expedição desse produto, né? Como é que é esse ambiente? As paredes são lisas, né? São impermeáveis, permite lavagem, né? Como é o comportamento desse colaborador dele, como é a estrutura de vestiário. Então, primeira fase é ele analisar um projeto de arquitetura e aprovar esse projeto. Quando ele aprova esse projeto na vigilância, ele fica apto, então, para requerer o alvará. E aí sim a gente vai lá nesse local, faz a inspeção sanitária, verifica se ele fez a edificação de acordo com o que ele aprovou o projeto, e estando tudo ok, aí ele recebe a licença e começa a funcionar. Depois, só anualmente, ele vai precisar renovar essa licença. Então, dá a entrada na documentação e a gente exige também as questões... Isso. A gente precisa de outras licenças, como Corpo de Bombeiro, por exemplo. Uma indústria, ela tem que ter equipamentos de combate a incêndio e pânico, né? E também na sua própria estrutura. Então, antes de licenciar com a Suvisa, precisa que ele faça um licenciamento com o Corpo de Bombeiro, com o IDEMA, ele produz resíduo, né? Esse resíduo dele vai para onde? O pessoal da goma, de mandioca, né? Que tem aqueles resíduos da água, que tem a parte dos resíduos da própria mandioca, que ele vai utilizar nas composteiras, né? Tem aquela parte sustentável também para direcionar esse resíduo. Então, tudo isso é analisado para ele poder ter essa licença, né? Então, é um percurso que é longo, né? Para as fábricas. Mas se for baixo risco, já tem um tratamento diferenciado. E o importante, né, dessa parceria é desmistificar isso. Porque realmente a lei ela traz essa burocracia, né, para trazer segurança ao produto, ao que está sendo fabricado, e também para aqueles trabalhadores que estão, né, na linha de frente nessa produção. Então é basicamente isso. Se ele é uma atividade de alto risco, ele precisa aprovar um projeto de arquitetura e tendo esse projeto aprovado, ele vai ter então a aptidão para requerer a licença e a gente fazer esse licenciamento e depois renovar anualmente essa licença, essa permissão para ele funcionar e produzir. Perguntaria à Ana Carolina, qual é o produto que tem mais do Feito Potiguar? Qual é o campeão? O que tem mais queijo? É cachaça? É bolachinha? Nossa, é difícil dizer, mas a gente tem uma quantidade grande, né, de empresas. A gente tem muito forte a parte de água mineral, né? Água mineral? Água mineral, né? Que a gente tem um grupo muito forte, né? Hoje, os sindicatos, né? A gente tem uma riqueza muito grande. Né? O Cicramine é muito produtor de água e a nossa água é muito boa, sim, né? a nossa água é muito boa, né? Valorizar isso. A gente tem a parte também muito forte das nossas frutas, né? Que estão polpas, sucos, cachaças. A gente tem excelentes cachaças, não só em quantidade quanto também em qualidade, né? Então são diversos os produtos que a gente tem nessa quantidade. E outro ponto também que o Tiago bem colocou é que como é que eu me preparo para ter essas certificações? O Sebrae oferece consultoria. Sim, era isso que né? eu E isso é bacana, né? Então assim, quando o cliente bate lá na inscrição, deu que ele está faltando, por exemplo, uma informação nutricional, ele às vezes manda um produto muito bom, mas não tem ali, não está atualizado, né? Hoje a gente tem toda uma regulamentação em cima disso. E aí a gente já orienta ele também. Vem cá, você se inscreveu, não tem essa certificação, mas a gente pode oferecer. E isso o melhor, bolo, com subsídio. Olha, Carol. Menino, olha aí, tá vendo? Um bolinho. Isso aqui é Feito Potiguar, ali tem também. Olha aí. Tá feito. Tá feito. Olha aí, isso aqui é bacana, rapaz, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para ele dizer exatamente quantas empresas são. Fica olhando aí enquanto eu vou olhar aqui o Feito Potiguar. É isso mesmo, olha só. Só para passar aqui essa lista para você. Então, dentro da parte de alimentos naturais e manufaturados, frutas, legumes, a gente tem hoje 9 empresas. Grãos e cereais, a gente tem 3. Alimentos veganos, a gente tem também, né? Uma empresa. Alimentos processados em geral, a gente tem hoje 2 empresas, né? Alimentos pré-prontos, né? Sorvetes, gelados comestíveis, a gente tá com 3. Polpa de fruta, olha a quantidade de polpa de fruta, como eu falei, 14. Isso mesmo, nós temos aqui muito fortes, né? Tem sorvete, né? Isso. E outro ponto também importante. Muito importante polpa também, colocar né? isso também. O Sebrae, ele é uma instituição, ele é um órgão que atende micro e pequenas empresas. Sim. Mas o feito não é só nosso, né? Então, como a gente tem um grupo e quer trabalhar com esse orgulho geral, a gente trabalha também com empresas e portes independentes, né? Grandes e médios, né? Grandes empresas também. Aí entram, né? Loucos por Coxinha, que tá com a gente, Esterbon, né? Água Santa Maria, Cristalina, vários outros grandes. Acho que o Pastelante também é muito daqui, forte, né? Ainda não tá, mas pode estar, viu? Já fica aí o convite. De panificação a gente tem 5 e bebidas são 8 de bebidas, cachaça tem 7.
Eita, É muito isso? grande, é cerveja, a gente tem a Rota da Cerveja Potiguar, né, a gente tá com 4, refrigerante, a gente tá com a Dori, né, que é a nossa grande empresa daqui do Rio Grande do Norte, água de coco, que é outro muito forte também, são 3 empresas, bebidas não alcoólicas, balas, né, que entra a Sames, doce de fruta, 3, temperos, São os que 4, já exporta também, né? já exportam, exatamente, e isso é bom porque engrandece o nosso grupo, né. E produtos de origem animal, a gente tem 6, mas olha, a maioria mesmo, ovos, dentro do que a gente conversou, é a parte de leite e derivados, né, que hoje a gente tem 16 empresas e polpa de fruta que a gente tá com 14. É uma quantidade muito grande e muito forte, porque representa a nossa riqueza, né, daqui, polpa de fruta, 14 empresas e cachaça. O que é qual é a vantagem, qual é a importância da empresa ganhar e conquistar esse selo do Feito Potiguar para ela, além de toda a capacitação e orientação e acompanhamento do Sebrae, é só o orgulho ou a marca também que se eleva diante de outros? Demais, né? Isso, assim, quando... É muito bonito você entrar em contato com o cliente e falar, aí, parabéns, você recebeu o selo. Ah, eles vêm, olha, eu não acredito. Ou você vê aquele cliente que estava todo prontinho, faltava só uma atualização do alvará e ele dizia, olha, como o alvará é importante, eu vou ter que ir em busca aqui no meio, eu vou acelerar o processo. E ele vibrar com isso. E por que para ele é importante? Né? Porque ele tá dando dentro de uma corrente muito forte de valorização do que é daqui, de mídia espontânea, né, de fortalecimento de mercado. E o Sebrae, todo o espaço que a gente tem com as feiras, né, que vão acontecer agora, feiras no interior, né, que estão acontecendo agora, o Festival de Martins, a gente vai estar com espaço. Então, várias feiras ele pode estar inserido no mercado. Então, por que participar do Feito Potiguar? Fortalecimento de marca, você consegue trabalhar com isso, você consegue estar próximo também ao Sebrae e principalmente nessa ação comercial. A gente consegue analisar e abrir oportunidades de acordo com o tamanho do passo que você consegue dar. Tiago, e a Suvisa está equipada, está estruturada, tem recursos humanos para abraçar e acompanhar todos esses projetos que estão surgindo e que vão se multiplicar com certeza para que a celeridade chegue nessas empresas que vão pleitear e que vão seguir se multiplicar no Feito Potiguar? Isso. Sozinhos nós não conseguimos, né? E por isso que a gente tem parceiros. A Vigilância Sanitária ela é um sistema nacional que tem o ente federal, que é a Anvisa, temos nós aqui no estado, a Suvisa, e temos aqui participando também do Feitacol Visa Natal, que é a Vigilância Sanitária de Natal, onde muitos desses produtos e empresas estão também instalados. Então, sozinho o estado não consegue, mas com a Visa Municipal, né, como aqui em Natal, Mossoró, a gente consegue... Todos os municípios têm Nem todos os municípios. Hoje a Covisa. gente tem 38 municípios que licenciam e fiscalizam, né, empresas, mas nós somos 167. Então, nesses 38 que não tem, a Suvisa que abraça. Então, por isso a gente não tem condição também, né, de recursos humanos para dar conta de tudo isso. Mas com os parceiros a gente consegue, sim, atender a esse público, né? Os recursos humanos, precisaria de mais gente? Recursos humanos sempre precisa. A gente teve agora recente, agora já trazendo a notícia, né, do concurso da saúde do estado, onde a gente está prevendo ampliar essas vagas de fiscais, porque uma coisa importante da gente entender é isso, né? Quando o setor público que licencia e regulamenta essas empresas está bem estruturado e está no campo, o que é que a gente tem mais? Mais geração de emprego, mais empresas abertas, mais impostos circulando dentro do estado, ICMS e outros, né? Então, equipar essa equipe de vigilância é muito importante e o governo do estado fez agora recente esse concurso da saúde, onde a gente vai contemplar muitas vagas para preencher o quadro de pessoal da vigilância sanitária do nível central e das regionais de saúde distribuídas no estado. Os municípios, de modo geral, eles também têm uma certa estrutura, porque se você produz lá em São Paulo do Potengi ou em Caicó, em outro local, parte de lá o pontapé inicial para você se cadastrar, se organizar, se documentar. A estrutura dos municípios está à altura para acompanhar? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem um grupo muito grande, né? Como o Tiago bem falou, a gente está bem representado. O Sebrae hoje, ele está em 8 municípios. A gente tem 8 escritórios regionais, né? Em todo o Rio Grande do Norte. E em cada um
onde tem escritório, a gente está fazendo um agentes, né, lançamento. também de E tem os agentes de desenvolvimento, não é? desenvolvimento. Isso que o Tiago está colocando é muito importante. Hoje, em todos os municípios do Rio Grande do Norte, a gente tem sala do empreendedor, né? Então, todo canto onde hoje o empresário está presente, tem um braço do Sebrae de parceiros para auxiliar. Então, quando a gente vem e divulga o Feito Potiguar, a gente está divulgando em cada escritório, né, regional que a gente atua, e também chamando para perto todos esses parceiros, né? As instituições, as universidades, as empresas incubadas, né, que também atuam com isso, há vários programas nacionais, até locais. Então, a ideia é que ele não se sinta desassistido, né? Então, a gente tem muito hoje caminho para orientar esse cliente a como abrir uma empresa, né? Tem isso, que às vezes ele está só com essa ideia, né, na cabeça. Eu queria abrir, a gente já atendeu. Esses dias eu estava conversando com um cliente que ele queria, eu queria fazer um doce de caju e tudo. Você já pensou na valorização desse produto, da importância do caju, contar storytelling, fazer uma embalagem, fazer isso? Então, o bacana é que a gente consegue trabalhar desde a ideia de negócio, já inserindo essa valorização, né? Inserindo a valorização, por quê? Não adianta eu pensar num produto. Hoje o mercado, ele é muito competitivo. A gente sempre fala que quando você se insere no mercado, no supermercado, a gôndola, ela não é elástica, né? Então, o que vai fazer com que o seu produto entre no supermercado é porque o outro saiu. Então, eu preciso criar, desde a ideia de negócio, um produto muito competitivo. E de que forma eu faço isso? Né? Entendendo a importância de uma documentação base e também na valorização. Produto por produto, um doce qualquer, eu vou criar aqui no Rio Grande do Norte um doce de morango? Não tem sentido, né? Se eu tenho um caju maravilhoso, se eu tenho uma mangaba maravilhosa. Então, a ideia é que a gente faça essa valorização e para a criação, desde a ideia de negócio até o final mesmo, né? Até chegar na prateleira de um supermercado aqui no Rio Grande do Norte ou lá fora, né, no Chile, nos Estados Unidos, onde quer que seja, tem apoio do Sebrae e de vários parceiros para auxiliar nesse processo. Ana Carolina e Tiago Raulino, agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso podcast Direito e Gestão. Quero presenteá-los aqui, né, o escritório de advocacia Jales Costa Gomes. Olha que Gaspar. prazer. A Carole é um Feito Potiguar. Isso, tá feito. Feito Potiguar. Também a nossa revista aqui. Olha, muito bom. Municípios em Foco. Nossa revista Municípios em Foco. Bacana. Tem temas os mais diversos possíveis, tem especialistas, juízes, advogados, presidente de Tribunal de Contas, enfim, né? Um leque de assuntos e temas muito importante para vocês que acompanham aí o dia a dia, né? Agradeço demais, se sintam prestigiados e prestigiadas aí, e a gente agradece demais. Acho que com esse podcast nós demos aqui vocês deram uma aula bacana sobre um produto que é orgulho, né? Muito orgulho para quem está com o seu produto lá, totalmente bacana na prateleira, e aqueles também que estão na luta, se organizando para se integrar ao Feito Potiguar. Parabéns demais ao Sebrae pela iniciativa, a todos os parceiros desse Feito Potiguar e também aos órgãos públicos, né? Representado aqui por Tiago Raulino, que é importantíssimo. Sem eles a gente não vai a canto nenhum, porque precisa legalizar, precisa estar dentro das normas sanitárias, e isso é muito importante. Grato demais pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada, Manuel. A gente que agradece, né? E reforça que a gente hoje tem 101 empresas de alimentos. Quem quiser participar pode acessar, entra no site e vai ter lá várias fontes de comunicação. E a ideia é que o Feito Potiguar não fique só em alimentos. A gente está chegando agora, a partir do dia 16, com o evento lá na Barreira Roxa, com os restaurantes também, que podem consumir desse produto do Feito Potiguar. E a partir daí é só crescimento, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe depois em outros segmentos, na parte da economia criativa, na parte de turismo, né, na parte da moda e várias outras riquezas do nosso estado. Isso, também agradecer, né, esse espaço e dizer da nossa alegria em participar, né, desse projeto do Feito Potiguar, né, agregando valor, qualidade aos produtos, né, inovação na gestão também desses empresários que estão participando, numa área que é tão carente, né? O nosso Nordeste ainda precisa avançar muito em qualidade e o Feito Potiguar, ele desponta, né, nesse sentido, agregando qualidade às empresas, aos produtos e segurança para os consumidores, que é isso que a gente deseja, né, que é a nossa missão institucional.
Pois é, eu agradeço demais também a você que acompanha o nosso podcast. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é 999520220, o telefone 2020-6848, o e-mail revista@jcgg.com.br. Nosso Instagram é Revista Município em Foco. Você pode trazer sugestões, alguma ideia, alguma dica de um tema bacana, para que a gente traga convidados e a gente bater esse papo, como nós conversamos aqui com Ana Carolina e Tiago Raulino. Um abraço a todos e até o próximo podcast.